No princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus disse: haja águas para que tragam abundância de criaturas que tenham vida e aves que voem sobre a terra no firmamento aberto do céu. E Deus criou o homem como imagem de si próprio. Na imagem de Deus ele se criou. Deus criou o homem e a mulher. Alguns leem o Gênesis como história. No século XVII, um arcebispo irlandês, James Ussher, disse que, estudando genealogia escrita na Bíblia, calculou a data da criação. Deus criou o mundo em 4004 a.C. 6.000 anos depois, naturalistas da Inglaterra do século XIX faziam perguntas sobre Deus. Por que Deus havia criado tantas espécies? Por que havia milhares de espécies de pássaros? E, pelo amor de Deus, por que deveria haver 1 milhão de insetos? E por que Deus enterrou os ossos de animais desconhecidos em pedras? E por que montanhas altas parecem que antes estavam no fundo do mar? Seria preciso mais de 6.000 anos para mover uma concha até o topo da montanha. Foi o naturalista e observador inglês Charles Darwin que segurou o mundo junto ao microscópio de sua mente e viu o que todos tinham visto, mas de uma maneira diferente. Além do Gênesis. Origem das espécies, por Charles Darwin. It is interesting to contemplate a tangled bank clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects flitting about, and with worms crawling through the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so different from each other and dependent upon each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us. What Darwin gave us is an explanation, I go further, the explanation, for why we exist. The publication of The Origin of Species by Darwin in 1859 ushered in the greatest intellectual revolution since the proclamation of Christianity 2,000 years earlier. Darwin visualizou o progresso da evolução como sendo igual à árvore da vida. Do tronco sólido de um número limitado de organismos primitivos, através do tempo, brotou robustos galhos de peixes, répteis, plantas e mamíferos. Eles, por sua vez, multiplicaram-se, até finalmente as rosas e rabanetes, pombos e pavões, macacos, gorilas e humanos. A explicação de Darwin baseava-se na teoria da seleção natural da hereditariedade no nascimento de cada novo indivíduo que nascia levemente diferente dos outros. Ocasionalmente, um nasceria mais forte, rápido ou melhor habilitado para acompanhar as mudanças do mundo. Esse indivíduo esforçou-se e passou para os seus filhotes essa vantagem. Geração após geração, pequenas mudanças se acumularam até que um novo organismo não procriava mais como seus ancestrais. Uma nova espécie surgia. Non-random survival over countless generations leads to a gradual evolutionary change from small beginnings on our planet like bacteria
over a sufficiently large number of these non-randomly selected generations, you end up with things like us, mammals, birds, highly complicated, beautifully designed creatures. There's not a shred of evidence that will stand the test of time that denies the biblical account of creation. That when God created Adam and then took Eve out of the side of Adam, they were as complete as we are now. That there was no evolution, no change. A teoria de Darwin movimentou o homem da sua posição ocupada no centro da criação, causando um impacto até os dias de hoje. Metade dos americanos prefere a história bíblica da criação. It's like to me saying that this watch, with all of its intricate parts, somebody somewhere just threw a lot of metal up in the air one day and it came down a watch that tells me exactly what time it is. It's even more ridiculous than that because man is by far a more marvelous creation than this wristwatch. O argumento diz que, se existe o relógio, deve existir seu criador. Então, certamente, quanto mais intrincado o mundo de coisas vivas, mais deve envolver um criador. O que Darwin dizia, somente a luta pela sobrevivência, dando uma grande distância no tempo, pode produzir o rico e variado mundo que vemos hoje. Darwin sabia que seu livro poderia levá-lo a um problema com aqueles que seguem a Bíblia literalmente. Então, em 100 páginas de exemplos de evolução, o homem consegue só uma sentença na última página. I think people want to believe they're quite special. That, you know, somebody, God, put them there specially as a quite unique kind of creature and minds about them differently from what he minds about other creatures. And of course that's very much not part of Darwin's view. I mean, we're just another species out of many. It seems to be true that real opposition to Darwin developed when people recognized the full implication that we are closely related to apes. This is hard for us to believe today because we're so obviously related to apes. I mean, they're so immensely similar to us. There's that wonderful saying which comes down to us from the Victorian period of a bishop's wife who, when she heard about the idea of evolution, is supposed to have said, let us pray that it's not true, but if it is, let us hope that it will not become widely known. And I think that this is a reflection of a real discomfort that many people have always had with the notion that we are part of a planetary process of evolutionary change. 43 anos após sua morte, Darwin era manchete na América. Eles chamaram isso o julgamento do macaco de Scopes. Dateline, Dayton, Tennessee, July 11th, 1925. In a moment, the story. O jovem John Scopes foi acusado de ensinar evolução em suas aulas. O perpétuo candidato a presidente, William Jennings Bryan, levantou-se doente do leito para fazer um comício de acusação. O igualmente famoso Clarence Darrow defendeu Scopes. On the day of the trial, a full house of avid spectators from all over the nation filed in to hear the debate. The issue was no longer the innocence or guilt of Scopes, but rather the final death struggle between two basic human philosophies, fundamentalism versus modernism. No fim, foi condenado e teve que pagar uma multa de $100. O veredito foi revertido por uma tecnicalidade, mas a lei permaneceu nos livros no Tennessee até 1967. The Scopes trial was just as farcical as some of the trials today in which teachers are ordered not to teach the creation model. A teacher should be allowed to teach any and all perspectives of truth. It's been our experience that when we do that openly and fairly, creation wins hands down. That 47% of the American population doesn't believe in evolution is a very frightening statistic. It's frightening from an educator's point of view because it denies the basic unifying principle of biology, which is, to paraphrase it, nothing in biology makes sense except from an evolutionary perspective. Darwinism has more than its fair share of skepticism, and it's rather hard to see why that
should be. Part of the problem is that people are simply ignorant of it. I mean, it's an astonishing thing, but it's true of our educational system, that we teach children just about everything except this really certain fact that we now know, which is why we exist. I believe that there is no other explanation for the kind of elegant, apparently design complexity that we call life, that indeed defines life. Darwin foi cuidadoso em sugerir que criador poderia ter começado o processo de inspirar vida. Mas o simples fato é que Deus não era necessário no universo de Darwin. Intervenção supernatural foi substituída pela seleção natural. Talvez fosse mundo mais lógico. Certamente foi mais solitário. Era mundo em transição. A Revolução Industrial começava. Na Inglaterra, pareceu que o mundo estava se abrindo para a mudança dos motores. Era o tempo das grandes ideias e grandes homens. Havia Erasmus Darwin, próspero médico rural, poeta, pensador livre e campeão da nova tecnologia. Seu filho Robert, outro homem de influência, o seguiu na medicina. E quando o segundo filho de Robert nasceu em 12 de fevereiro de 1809, presumiu-se que ele poderia fazer parte da terceira geração de médicos rurais. Mas Charles Robert Darwin era mais feliz nas florestas que nas salas de aula. Ele preferia caçar ao ar livre, observar pássaros, coletar, explorar. Charles was in and out of country houses and barnyards, and he saw how people selected the best cattle and the best pigs and the best horses and bred from them to improve the quality of the stock. Ele abandonou seus estudos de medicina e foi para a Universidade de Cambridge, onde estudou teologia. And that's when it first occurred to him that he could make his name in natural science. He could make better beetle collections than any of the beetle collectors. He came here to the River Cam and scouted along the banks and looked at the trees and pulled beetles out of the bark. He bested the lot of them. Sabendo que estava mais interessado em colecionar besouros do que salvar almas, 2 de seus professores recomendaram uma viagem através do mundo. O barco chamado Beagle, de 27 metros, foi acertado para uma viagem à América do Sul. Foi o ponto inicial para a alteração na vida de Darwin. A viagem programada para 2 anos terminou após 5. Anos coletando, observando, explorando e escrevendo. A parada mais importante para Darwin foi nas Ilhas Galápagos. Esse jovem arquipélago isolado a 960 quilômetros da costa do Equador era um sonho naturalista, laboratório em evolução. Em 5 semanas de febril ocupação, ele seguiu iguanas marítimas e tartarugas que pareciam variar de ilha para ilha. Colecionou 13 tipos de tentilhões e 3 espécies de mimos policlotos. Os animais devem ter vindo para as ilhas da América do Sul num passado distante. Mas essas criaturas tinham variações marcantes de seus ancestrais continentais. Darwin was amazing. He was 27 years old when he got off the Beagle. His notebooks were bulging with data about all the places he had visited. He had enormous collections. À sua coleção de besouros, ele juntou 1.500 espécies preservadas em álcool, 4.000 peles, ossos e espécimes empalhados e muitos engradados de fósseis. Ele retornou com 3.000 páginas de notas sobre entomologia, geologia, paleontologia e zoologia. Ele era o ídolo da comunidade científica de Londres. Até seu pai se impressionou. Darwin casou-se 2 anos depois. Apresentando suas opções, como ele faria com uma bandeja de insetos, registrou os argumentos contra e a favor do casamento. Na coluna a favor estavam crianças, alguém para cuidar da casa e companheirismo. Seria melhor que um cachorro. Do lado contrário estavam a falta de liberdade, discussão, perda de tempo e menos dinheiro para os livros. O casamento venceu, apesar das consequências. I should never know French.
or see the continent, or go to America, or go up in a balloon. Ah, never mind, my boy. Cheer up. There's many a happy slave. Ele se casou com sua prima, Emma Wedgwood, porque, como escreveu, ela era um anjo e tinha dinheiro. Eles mudaram para uma pequena fazenda a 32 quilômetros de Londres e viveram na casa Down pelo resto de suas vidas. Tiveram 10 filhos, mas só 7 sobreviveram até a maioridade. A tristeza pela morte de sua filha Anne, de 10 anos, trouxe um amargo fim à fé que ele ainda tinha no cristianismo. Todos os dias, Darwin andava pelo seu jardim tentando dar sentido às coisas que ele vira na viagem no Beagle. Ele escrevia 3 horas todo dia, embora fosse doente na maior parte de sua vida adulta, aparentemente pelo esforço da ideia que ele secretamente estava desenvolvendo. He saw more and more things that didn't fit in with the thesis that all species are constant. And when the species are not constant, that means that they are changing, they're evolving. That means that he had to come to the conclusion of evolution. So he pointed to the enormous power of selective breeding of cattle and plants and pigeons that humans have exerted and bred things like Pekingese dogs and pouter pigeons and cabbages that we eat, cauliflowers and so on, all starting from very different ancestors. O que Darwin chamou de seleção artificial contínua no novo mercado, o Centro Mundial de Cavalos de Corrida da Inglaterra. 300 anos atrás, essa criação não existia. Criadores ingleses cruzaram pequenos garanhões árabes com éguas inglesas. Então, e agora, o puro sangue é o cavalo mais rápido do mundo. Econômicos, estéticos, amantes do esporte. São tantas as pressões que dirigem a evolução das espécies no curral. Mas que força existia antes por trás da seleção natural? O que estava acontecendo no mundo real dos repolhos e dos manda-chuvas? Well, he really made 2 quite independent claims. One was the belief that all existing organisms, animals, plants, the lot, are all descended from some one or a few very, very simple organisms by just the natural process of descent, the ordinary process of biological reproduction. That's, if you like, the fact of evolution. And then the second thing he said was a mechanism, a process which would bring it about, which was his idea of natural selection. The survivors were naturally selected in the way that individuals in the barnyard were selected for what the breeder wanted in his stock. And Darwin went on to develop that original idea for 20 years after October 1838, when it occurred to him, and finally it became the centerpiece of his book, The Origin of Species. Nutrida pelos raios de sol e cavernas ancestrais, a vida orgânica começou embaixo d'água. Daqui, sem pais, por um nascimento espontâneo, cresceu o primeiro marco da Terra animada. Essa aclamação à evolução foi escrita pelo velho Erasmus Darwin, mais ou menos uma década antes de Charles nascer. A ideia que as criaturas evoluem veio primeiro dos antigos gregos, mas foi explorado no começo de 1800. Um naturalista francês, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monod, Chevalier de Lamarck, publicou uma obra propondo que todas as formas de vida originaram de um simples organismo. Ele observou que a variedade de vida era o resultado das espécies reagindo ao seu ambiente.